Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana, né, muito longa aí, sem vídeo no canal, mas com cobertura sobre o Campeonato Mundial, a Copa Intercontinental de Clubes e também sobre a partida de ida da Copa do Brasil. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e também uma passadinha rápida pelo mercado de transferências, o que está sendo discutido, o que está sendo concretizado nas transferências dos clubes do futebol brasileiro. Bom, meus queridos, vamos conversar então sobre isso. Antes, se inscreve no canal, dá essa força. Eu, Gabriel Todar, sempre trago análise dos principais clubes e também dos principais times do futebol brasileiro. Meus queridos, hoje ainda vou anunciar para vocês a data da nossa live que a gente vai fazer dos melhores do ano. A gente vai organizar na semana que vem isso, o melhor do momento, e aí a gente vai entrar para um leve recesso, sem vídeos aqui no canal para eu descansar também, e a gente volta no ano que vem com vídeos sobre o mercado de transferências e a pré-temporada, obviamente, porque a temporada vai ser mais cedo, né, no que vem, vai começar em janeiro, então a gente tem muita coisa para conversar logo no começo do ano, lá em janeiro. Bom, vamos conversar então com os jogos de quarta-feira. A quarta-feira foi emocionante e decepcionante ao mesmo tempo para o futebol brasileiro. Emocionante no sentido do Flamengo ter ido para os pênaltis contra o Paris Saint-Germain, uma decisão que não acontecia desde 2004, quando a Once Caldas levou para as penalidades o Porto, né, que foi campeão na época, e o Porto foi campeão mundial naquela edição. Nessa edição de 2025, o PSG também é campeão nos pênaltis, vencendo o time sul-americano. No tempo normal, o Kvaratskhelia fez o gol aos 38 minutos e o Jorginho fez o gol de pênalti no segundo tempo. Depois da prorrogação, pouca coisa aconteceu, né? O Flamengo conseguiu segurar muito bem o PSG durante todos os tempos, até no tempo que tomou o gol conseguiu ter uma certa soberania defensiva ao longo do jogo, mas o PSG criou mais, né? Foi a equipe mais perigosa do jogo, teve mais oportunidades com perigo e qualidade, obviamente, nos homens da frente. Foi um jogo que terminou empatado, mas que, cara, com certeza, eu quero derrubar isso com vocês, inscritos e telespectadores aqui do canal, que não foi de igual para igual. A gente teima muito em dizer isso, né, tanto do Fluminense no Mundial, como do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio contra o Real Madrid. Cara, mas é tão difícil a gente jogar de igual para igual contra eles. Ainda é tão longe da gente conseguir fazer isso de fato, que é até injusto a gente manter essa mesma linha atualmente. Óbvio que o empate 1-0, o 2-1 engana muito, mas com certeza se o PSG tivesse entrado com afinco na partida, o Flamengo tinha sido derrotado por uma ampla, né, diferença de gols. 3-0, 2-0, né, dificilmente teria feito seu gol com o Jorginho no segundo tempo, quando o PSG quis sentar no placar. Né? O PSG deixou de manter a sua pressão alta, começou a baixar um pouco as suas linhas, e aí o Flamengo foi indo para cima. E num vacilo de lateral do PSG, acabou surgindo o pênalti muito bem cobrado pelo Jorginho, muito bem marcado pela arbitragem. E aí isso mudou a partida, né, ao longo do segundo tempo, que o PSG precisava correr atrás, né, para conseguir a vitória no tempo normal, e o Flamengo tentando ali, quem sabe, sonhar com o gol da virada histórica contra o PSG, mas obviamente nos contra-ataques. O Flamengo teve ainda um agravante nesse jogo que, né, quando a gente elogia, a gente tem que elogiar, quando tem espaço para elogiar, a gente tem que elogiar sem dúvida, mas quando tem para criticar, a gente tem que criticar também o Arrascaeta, que desapareceu do jogo, foi uma das piores, se não a pior partida dele nesse ano, talvez pela fadiga muscular, pelo cansaço, pela boa marcação do PSG, enfim, vários fatores. Mas é aquilo que eu falei para vocês já na temporada passada, quando o Botafogo estreou nessa competição do Intercontinental. Novo Intercontinental. Vai ser muito difícil para o clube brasileiro vencer, um clube brasileiro, sul-americano, vencer esse torneio. São três jogos para chegar nessa final, né, para ser campeão. 3 jogos. Um jogo complicadíssimo contra o vencedor da CONCACAF. Um jogo complicadíssimo contra o vencedor africano. E um jogo complicadíssimo contra o europeu. É muito difícil de um brasileiro chegar a essa final inteiro fisicamente, sem desgaste, sem cansaço, e ainda mais numa temporada maluca como foi essa. O Flamengo disputou o Mundial de Clubes no meio do ano. O Flamengo disputou 74 jogos nessa temporada. São muitos jogos. Então, assim, eu volto a repetir, não acho que a gente tem que considerar que jogou de igual para igual. Mas eu concordo que o torcedor do Flamengo tem que estar satisfeito. Não é um vice-mundial, não é um
uma derrota nos pênaltis do PSG que vai apagar a excelente temporada que o Flamengo fez, assim como não foi isso responsável por apagar a excelente temporada que o Palmeiras fez em 2021, quando perdeu nos pênaltis e ficou em quarto lugar no Mundial, o próprio Flamengo contra o Liverpool, o Grêmio contra o Real Madrid, como eu falei, são excelentes, o Botafogo na última Copa Intercontinental, são excelentes campanhas que, infelizmente, para nós, é normal essa eliminação nesse formato do Intermundial. Mas, cara, o Flamengo tá com a vaga garantida para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Então, esse passa a ser o planejamento do Flamengo, talvez. Pensar nessa Copa do Mundo de Clubes daqui 4 anos. É um campeonato mais acessível, onde o Flamengo conseguiu desempenhar melhor o seu ritmo de jogo. Foi eliminado pelo Bayern de Munique, uma máquina, né, lá da Europa. Então, assim, é normal a gente esperar que o Flamengo desempenhe melhor nesse tipo de torneio, ainda mais porque é um torneio que acontece no nosso começo de temporada. Diferentemente desse Intercontinental, que é no final da nossa e no meio da deles, dos europeus. Então, é mais interessante pra gente esse campeonato da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo já tá com a vaga garantida. Eu, na minha opinião, focaria nessa preparação até lá. Óbvio que é muito difícil, né? A gente sabe como é inconstante a diretoria do Flamengo, então não dá para cravar, por exemplo, que o Felipe Luiz vai ser o técnico do Flamengo nessa competição. Mas é sim algo para a gente colocar na planilha de que, pô, a gente pode estar vendo o Flamengo chegando a uma final com o desempenho que teve contra o PSG e com todas as variáveis que eu falei do PSG nesse jogo, que não era um jogo que o PSG estava focado, estava querendo vencer a qualquer custo. Era um jogo que eu acho que eles estavam sim querendo vencer, mas, pô, se não deu certo, não deu certo. Não vamos se desgastar nesse jogo, porque tem campeonato francês no final de semana. Então essa, para mim, foi a linha que o PSG se manteve dentro de campo. Nos pênaltis, o Safanov foi monstruoso, pegou 4 penalidades, um feito inédito, sim, um feito inédito na história de torneios organizados pela FIFA. E assim o PSG conseguiu se sagrar campeão. As penalidades foram mal cobradas? Eu acho que algumas sim. Eu acho que a do Pedro e a do Léo Pereira foram sim mal cobradas. Eu não acho que pênalti no meio do gol é mal cobrado, tá? Eu acho que depende da estratégia, é um pênalti inteligente, mas, cara, naquele momento não era esse time, né? O goleiro tava definindo, tava conseguindo, tava na moral ali, né? Elevada, então faltou ali para o Léo Pereira uma leitura melhor para definir melhor essa jogada. Mas, óbvio, cara, isso não apaga a excelente desempenho do goleiro russo no gol do PSG. Também vale ressaltar que o PSG desperdiçou 2 cobranças, né, com o Barcola e também com o Dembélé, no melhor do mundo, chutou para fora, isolou a cobrança, mas aí o Vitinha e o Nuno Mendes fizeram os gols do PSG nas cobranças. Do Flamengo ficou a cargo do De La Cruz converter a sua penalidade, que bateu sem pensar muito, né, um bico na bola, e a bola entrou no gol. Foi um bom jogo do Flamengo, cara. Conseguiu anular, conseguiu se defender, só se defender, recuar mesmo, jogar afunilado dentro da área. Encontrou seu gol de empate, mas eu estava acreditando até que a partida terminaria 1-0 para o PSG, gol do Kvaratskhelia, mas o Flamengo também paga o preço de uma péssima e fraquíssima partida do Rossi nos 120 minutos, que foram de o tempo normal e a prorrogação. O goleiro complicou muito a vida do Flamengo, e a gente poderia estar falando de uma vitória do tempo normal com 2 falhas grotescas. Eu tenho dúvidas se a bola saiu. Numa câmera você tem certeza, na outra câmera você não tem certeza. Falta também essa tecnologia aí para a FIFA organizar e tornar o futebol muito mais justo. Mas fico com a leitura do árbitro que a bola realmente saiu. Senão teria sido 2-0 para o PSG no primeiro tempo, com 2 falhas grotescas do Rossi ao longo de 45 minutos. Como eu falei, no segundo tempo foi bem, conseguiu fazer o gol de pênalti, mas sempre muito abaixo, né? A intensidade, o físico dos times europeus é muito acima do nosso. A gente ainda tem que correr muito atrás para a gente equilibrar nesse sentido. Vamos falar da decepção? A decepção foi a partida de ida, né, entre Corinthians e Vasco pela Copa do Brasil. O jogo ficou 0-0, mas foi um jogo intenso. Intenso de intensidade mesmo, porque de qualidade de bola teve pouquíssimo. Até mesmo o Coutinho sofreu alguns momentos com alguns lances. Mas ficou no 0-0, o jogo vai ser decidido no Maracanã nesse domingo, às 6 horas da tarde, se eu não me engano. O Gustavo vai deixar aqui se eu falei errado. Mas foi um bom jogo, numa questão de intensidade. Óbvio que qualidade, refino, e pro Corinthians foi um pouquinho complicado, porque vai ter que definir fora de casa, no Maracanã, com a torcida do Vasco
toda presente, e num momento que o Vasco parece-me num momento melhor, né? O Vasco jogou melhor que o Corinthians na Neoquímica Arena, teve mais chances de conseguir sair na frente, levou mais perigo, né? Mas se fosse um pouquinho melhor na pontaria, teria feito 1-0 ou mais gols e elevado a vantagem para jogar no Maracanã. Eu ainda acho muita paia não jogar no São Januário, cara. É o seu estádio, a sua casa. Eu sei que entende a questão da renda, mas a mística e a probabilidade de ser campeão dentro de casa, para mim, pesaria um pouquinho mais. Mas o Vasco foi bem, conseguiu segurar esse 0-0, o Corinthians mal não conseguiu fazer seu gol dentro de casa, mas tem chance sim também de fazer seu gol lá no Maracanã, porém vai ter que jogar muito bem, e vai ser um jogo muito emocionante, eu não tenho dúvida, porque são duas defesas bem fracas, né? Então, se o Vasco sair na frente, vai ser um Deus nos acuda na área do Vasco. Se o Corinthians sair na frente, vai ser um Deus nos acuda na área do Corinthians também. Então, vai render muita emoção esse segundo jogo na Copa do Brasil no domingão. Caraca, rimou. Então, você vai acompanhar aqui tudo que aconteceu nesse segundo jogo na segunda-feira, logo após. Na segunda-feira, não, né? Na live, que vai ser na terça-feira, dia 23. Eu vou fazer uma live, provavelmente eu vou definindo o horário. Então se liga nas nossas redes sociais, também vou postar aqui no YouTube, se eu vou fazer à tarde, finalzinho da tarde, ou à noite. Eu sei que, tem algumas pessoas que vão trabalhar no dia 23, desumano, mas quem não for trabalhar vai poder acompanhar a live se for à tarde. Eu vou definir ainda com minha conselheira, Isabela, e aí a gente define melhor como vai ser essa live de final de ano e anunciar para vocês aí as novas camisas que a gente vai estar sorteando no final do ano, mas vai ter o sorteio da camisa oficial do seu clube do coração, hein? Então se liga, se inscreve no canal para você não perder esse sorteio. Bom, passando rapidinho aqui com o mercado de transferências, seguinte, o Newcastle se assustou com os valores, né, a resistência do Vasco em vender o Ryan, né, o jovem aí, revelação do Vasco nessa temporada, e decide fazer um novo plano pela contratação do atacante. Né? Recentemente o Vasco renovou o contrato com o Ryan até 2028, daqui a 3 aninhos, e fixou uma multa rescisória de 80 milhões de euros, cerca de 519 milhões de reais na cotação atual. Internamente, o Newcastle avalia que o mercado é alto demais para o investimento. O valor é alto demais para o investimento. Essa informação do Rafael Leitão, jornalista, e foi compartilhada nas redes sociais. Então, o Ryan está sendo monitorado pelo Newcastle. No Grêmio, o Enzo Maresca quer o Chelsea, né, e o Chelsea está observando aí Perdão, vamos voltar à fita. O Enzo Maresca quer, né, o Gabriel Mack, e o Chelsea está observando o jovem jogador do Grêmio. É importante destacar que nenhuma proposta ainda foi feita, mas as conversas devem acontecer em breve lá na Arena do Grêmio. Também agora falando de Palmeiras e times da final da Copa do Brasil, o Vasco está querendo contratar o Bruno Rodrigues aí para 2026. Também tem um burburinho do Internacional, né, e que procurou saber de mais informações do Palmeiras para conseguir a contratação do atacante para o ano que vem. Né? Um bom, interessante nome aí de plantel para o Vasco no ano que vem. Né? O Curitiba fez uma consulta pelo Charles, volante do Corinthians, está procurando o staff do jogador, né, para saber as condições salariais e pretensões no próximo ano. Ainda não abriu negociações, mas é um caso que está mais de monitoramento aí do volante corintiano. Renato Gaúcho foi oferecido ao Botafogo, sim. O técnico está desempregado, né, desde o começo do ano e está ali, né, à deriva, procurando algum cargo. O Botafogo demitiu, né, o filho do Ancelotti nesse mês de dezembro, né, antes do Natal. Que bela despedida para ele de Natal. Mas, no entanto, né, o Textor está preferindo a contratação de um técnico estrangeiro. Nada ainda, portas fechadas para o técnico brasileiro. O Santos não recebeu nenhuma proposta pelo Robinho Júnior, né, jovem atacante que foi a grande revelação desse ano do time santista, apesar de poucos jogos e pouco desempenho dentro de campo, mas ele nas últimas semanas foi especulado na Inter de Milão e também observado de perto pelo Espanhol, clube, obviamente, da Espanha, da Catalunha, e o futuro do jogador ainda é visto como incerto pela diretoria santista, e nos bastidores o alvinegro trata o Robinho como uma grande promessa e sabe que a ponta... Que o ponta, né, que o jogador pode ser negociado por valores altos no futuro. Essa eu vou comentar um pouquinho, tá? Eu acho ainda que é muito jovem para sair
para uma Inter de Milão, para um Espanhol. Acho que tem que maturar um pouquinho ainda mais no futebol brasileiro para não ir para fora e desaparecer no futebol. Eu acho que o caso do Endrick para mim demonstra muito disso. Então acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência com esse jovem jogador que, cara, como eu falei, subiu esse ano, não desempenhou tão bem assim, né? Foi tímido, mas pode crescer seu futebol ao lado do Neymar, ao lado dos jogadores já cascudos do Santos nessa temporada. Pô, tem um Campeonato Paulista aí, pô, dá um tempinho pro moleque ainda. Mais uma informação no Palmeiras, o Aníbal Moreno, né, o River Plate, avançou nas conversas pela contratação do Aníbal Moreno, que deve deixar o Palmeiras nesse comecinho de temporada. O Palmeiras pode perder seus 2 volantes, já que o Emiliano Martinez também está sendo procurado por um clube de fora do país, lá da Europa, e pode estar saindo do Verdão. Então o Palmeiras deve ir também no mercado para trazer novos volantes para a temporada de 2026. Entretanto, né, o Palmeiras também espera recuperar o valor investido no Aníbal, mas o time argentino quer pagar cerca de 40 milhões de reais pelo jogador. É pouco, né, cara? Bem pouquinho, porque a gente vê de mercado do futebol brasileiro. Claudinho está no radar do Santos. Para mim é absurdo, né? Com o fair play financeiro vindo aí, com certeza essa contratação vai ser pega pelo pente fino da CBF, mas tá aí no radar do Santos. O Santos está monitorando como que tá a situação do meia lá no Al Saad do Catar, e que atravessa um momento de estabilidade, um momento estatisticamente positivo na temporada, o nosso querido Claudinho. Além do Santos, o Atlético Mineiro também está monitorando a situação do jogador. Então tá pintando aí talvez Claudinho em algum clube alvinegro no ano que vem. Será que é alvinegro mineiro ou alvinegro praiano? Vai depender das preferências e da contratação do Claudinho. Vamos lá para a lista. Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Botafogo do Rio, além de alguns clubes da Europa e também do Japão, fizeram algumas consultas, né, para entender as condições do negócio por Luiz Mandaca do Juventude. Cara, Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, Bragantino e Botafogo. 5 clubes do futebol brasileiro, além de clubes da Europa e do Japão, estão atrás do Mandaca. Fez uma boa temporada pelo Juventude, mas um time rebaixado, é fácil você ser o destaque de um time rebaixado, eu sempre falo isso. Não é tão complicado assim. Mas eu acho que para ele, de carreira, cara, você dá uma saidinha desse clube, para mim é importante. O Lille, da França, prepara uma oferta para Gonzalo Plata. Flamengo, libera, independente do valor que pedir, libera esse cara. Só complicou vocês essa temporada. Mas o clube francês aí deve enviar uma proposta pro Flamengo nos próximos dias, talvez no começo do ano que vem, não sei. Mas é importante destacar que, como já foi citado pela fonte do nosso querido jornalista Juan Van Bonzen e o Pedro Zanuzzi, não existem negociações avançadas, está tudo ainda no negócio do banho-maria ou algo do tipo, apenas uma sondagem feita pela equipe da França que, podendo em breve virar uma oferta oficial pelo jogador. O Santos, olha só, o Santos tem interesse na contratação do Vitinho, atualmente no Internacional, um bom nome, interessante. Além disso, o Clube Paulista também está interessado em nomes como Marino Inestrosa e Antony Alves. O Marino está no Atlético Nacional e o Antony Alves está no Portland, né? Isso mesmo, acho que é isso. O Peixe busca aí um jogador para repor a saída do Guilherme, que foi negociado com o Houston Dynamo. Acho que a melhor contratação do Santos para a próxima temporada é o que o Guilherme vazou, né? Vamos combinar. E seguinte, acho que, deixa eu ver aqui as próximas notícias, a bomba do dia é que o Rafael Guanais, técnico do Mirassol, recusou assumir o Botafogo do Rio de Janeiro. O treinador era o plano A do clube carioca, mas ele decidiu continuar no clube, no Leão do Interior do nosso querido Mirassol. Tá certo, cara, na moral, o Guanais tem que estar certinho, tem que ficar onde abriu as portas, e tomara que ele tenha continuidade, que ele consiga também desempenhar um bom trabalho esse ano. Volto a repetir, o que o Mirassol fez nessa temporada de 2025 é extraordinário. É algo assim difícil de acontecer novamente, tá? Eu acho que muito difícil o Mirassol conseguir uma vaga direta para a Libertadores nesse Campeonato Brasileiro, visto que o calendário do Mirassol vai ser muito recheado, né? Vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, Paulista, Brasileirão, vai ter um campeonato muito longo, pode até ir para a Sul-Americana. Então assim, calma, torcida do Mirassol, também não vamos começar a cobrar esse cara, e o time também tem que entender que pode acontecer de ter algumas oscilações ao longo da temporada.
No Grêmio, o Grêmio busca a contratação do Savarino, do Botafogo, em troca das dívidas que o Botafogo tem envolvendo o cuiabano Nathan Fernandes. Mas também, pô, paga minha dívida, vão quitar a dívida, mas me dá essa Ferrari sua aí. É isso que o Grêmio quer fazer. Mas, pô, o Grêmio tá no direito dele, né, porque se o Botafogo tá devendo, tem que buscar alguma forma de pagar. E nem que seja dando a Ferrari ao troco de 2 Fusquinha. Mas, segundo a apuração, há uma negociação em curso para que a situação financeira entre os clubes seja resolvida de maneira alternativa e não a contratação, e não envolvendo o jogador do Savarino. O Botafogo não está querendo negociar também o Marlon Freitas com o São Paulo. O São Paulo e o Botafogo estão conversando bastante aí nesses últimos dias sobre o mercado da bola. Né? O Botafogo quer contratar o Pablo Maio Ferrarese, e segundo. E o Ferrarese, inclusive, está bem próximo de acertar com o Botafogo. E dentre as conversas, o Tricolor colocou o Marlon Freitas em pauta, né? Colocou na jogada aí, e haja visto que o jogador poderá suprir a necessidade muito grande que a equipe tem no meio de campo. Né? O São Paulo sofreu demais com peças no meio campo, mas, cara, eu acho que Marlon Freitas... Não pelo ser ruim, tá? Eu gosto do Marlon Freitas, o futebol dele é bom, mas o São Paulo já tem muitos jogadores já um pouquinho avançada, né? Poderia buscar alguma alternativa um pouquinho mais jovem. Ela tem 30 anos, cara. Poderia ser um jogador um pouquinho mais novo, eu imagino, uns 26 já tava bom. E o Boto, cara, o Boto acabou de rescindir no desembarque do Rio de Janeiro, e o Juninho, não vou dizer o sobrenome, não é mais jogador do Flamengo. Né? O atacante voltou do Catar para o Catar e assinou a rescisão com o Clube do Rio, foi vendido ao Pumas por 5 milhões de euros, né? O dinheiro que foi pro nosso querido time do ano do Catar. Mas o Flamengo não recebeu nada com essa transferência, já que o Juninho rescindiu o contrato. Né? E o Inter deu um passo importante para... O Inter só contrata centroavante, você percebeu isso? O Inter deu um passo muito importante para contar com o Pedro Raul do Corinthians, visando até a próxima temporada de 2026. Se eu fosse o Corinthians, não vendia. Tá? Você precisa de uma peça de um bom nível, que saiba fazer gols, no nível de Yuri Alberto, e acho que o Pedro Raul seria esse cara. Mas segundo a apuração aqui do nosso querido jornalista Matheus Martins Fontes, a negociação está estruturada em molde de empréstimo. Né, e o Corinthians já sinalizou positivamente para cá com parte do salário do jogador. O Inter estaria disposto a pagar cerca de R$500 mil por mês e o Corinthians pagar o restante. O vencimento total do Pedro Raul gira em torno de R$700 mil por mês e o Corinthians ajudaria com R$200 mil por mês quitado. E o Inter que ficou sem o Tite, né? O Tite fechou com o Cruzeiro, não tem como ser mais técnico do nosso querido Internacional. Mas é isso, meus queridos, esse foi o mercado de transferências. Até o próximo vídeo que vem na próxima live, que vem com os melhores e piores de 2025. Quase que eu rolo 26. É isso. E vai ser legal pra gente bater um papo, conversar ao longo da live. E o sorteio, obviamente, da camiseta, que ano passado foi o Paulinho que ganhou. Esse ano pode ser você, aí do outro lado. Forte abraço, até o próximo vídeo. Até mais.